Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Pedro, sou psicólogo e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre disfunção erétil, que é algo que afeta muitos homens, mas muitos homens acabam tendo vergonha disso, não querem falar sobre isso, acabam fugindo desse assunto, não falam porque tem vergonha. Isso acaba gerando muita frustração. E se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, fica aqui comigo, porque muitas vezes os homens eles não querem lidar com isso porque não sabem a maneira adequada, justamente porque esse problema ele é de função biopsicossocial. O que quer dizer isso? É que tem partes biológicas, sim, tem partes psicológicas e tem partes sociais. É um conjunto. Então você precisa entender qual parte está te afetando. Muitas vezes você precisa de um tratamento conjunto e isso com certeza vai te trazer resultados mais rápidos. Mas é muito importante que você entenda o que pode estar afetando você. Bom, primeiro é que é importante salientar que quando nós somos jovens, com os nossos 18 anos, nós acreditamos que nós somos o Superman, que nada vai nos afetar. E com o envelhecimento a gente vai percebendo que não é assim, que muitas coisas nos afetam e muitas vezes os homens eles querem desvincular a parte emocional da parte sexual. Ou seja, você vai estar sempre pronto para o combate, independente do que aconteça. Mas não é assim. A verdade é que se você não estiver psicologicamente bem, está acontecendo algo na sua vida que você não está conseguindo administrar, é muito difícil que você tenha um desempenho sexual satisfatório, porque isso vai te afetar. Você vai ficar ansioso, você vai ficar triste, e é muito difícil que isso não te impacte sexualmente. Justamente porque nós somos humanos. Então, aquele papo de que você faz o que quiser o tempo inteiro e está sempre pronto, não é verdade. Porque existem situações como ansiedade, como depressão, problemas familiares, problemas no relacionamento amoroso, tudo isso nos afeta. Por mais que, às vezes, o homem ele não queira falar que isso tem impacto na vida dele, porque ele acha que isso é bobagem, é assumir que você é frágil emocionalmente. Não, não tem nada demais em assumir que às vezes as coisas não vão bem, que você precisa de ajuda para lidar com situações que talvez você não tenha habilidade naquele momento para contornar. E fora que existe também uma ligação que é entre o bolso e a cueca. Ou seja, se o bolso está vazio, a cueca não vai ter o melhor desempenho de todos. Então você não vai conseguir desempenhar tão bem sexualmente se você tiver com problemas financeiros. Porque muitas vezes ou é baixa renda, ou é desemprego, ou você está endividado, e tudo isso vai afetar com certeza a sua ereção. Tem alguns fatores que obviamente contribuem para isso. Um deles é o envelhecimento, que é natural que isso impacte nas suas ereções. Então você não vai ter a mesma ereção com 80 anos que você tinha aos 18. Isso faz parte do envelhecimento, os tecidos não são mais os mesmos, afinal eles foram gastos, né? Você viveu 80 anos, você vive 80 anos. Mas, obviamente, existem maneiras sim de contornar o envelhecimento, como fazer atividade física, reposição de testosterona, mas a maior parte dos transtornos entre jovens, por exemplo, a disfunção erétil entre jovens, é justamente por causa de questões de ansiedade e de depressão, porque não existe provavelmente uma causa orgânica quando se é muito jovem. É óbvio que você deve sim fazer todos os exames para descartar essa possibilidade, mas é improvável que uma pessoa de 25 anos, um homem de 25 anos que está tendo dificuldade com ereção, seja de ordem orgânica. Mas, como eu disse, é importante que você faça os exames adequados, procure um médico para que ele possa te auxiliar, para que você possa descartar adequadamente essa possibilidade. Então, o envelhecimento é sim um fator que contribui para a disfunção erétil. Outra coisa é o padrão baseado na pornografia, porque praticamente todos os homens já consumiram pornografia em algum momento da vida. E você provavelmente vai estar mentindo se você diz que não, mas eu espero que você tenha saído disso, mas muitos homens, eles acabam se baseando na pornografia. Então, muitas vezes eles querem ter um tempo similar, querem ter uma performance igual aos filmes pornográficos, só que aquilo não é verdade. Existe todo um mecanismo por trás que faz com que o ator tenha aquela performance. E muitas vezes você acredita em algo que é irreal, isso acaba te gerando frustração e acaba te gerando ansiedade para que você tenha o mesmo desempenho, sendo que não vai acontecer.
Fora que existe uma glamorização hoje, por exemplo, de remédios como o Tadalafila. Você entra no Instagram e o tempo todo estão falando: você tem que ter uma performance incrível e que você precisa de Tadalafila, e aquilo obviamente vai aumentando a sua expectativa sobre o seu próprio desempenho, e isso pode fazer com que você acabe não desempenhando de jeito nenhum, porque você nem consiga ter uma ereção. Então, existem sim fatores como o envelhecimento, como eu falei, a expectativa, a falta de sono adequado. Então, como você não tem um sono adequado, isso acaba te afetando e muitas vezes você não tem o desempenho que você espera. Drogas, então o cigarro, por exemplo, ele acaba contribuindo para a disfunção erétil. A diabetes, porque ela acaba gerando alterações vasculares, e isso acaba impactando nas ereções. E a obesidade, porque ela acaba danificando parte dos vasos sanguíneos, do sistema circulatório acaba sendo debilitado. Outros fatores também, como é o estresse no trabalho, então a pessoa está muito estressada, muito estressada, é aquela pessoa que ela chega do trabalho porque chateada porque brigou com o chefe ou com um colega, o chefe é extremamente mal educado, acaba fazendo a pessoa se sinta mal, então acaba que a pessoa fica muito ansiosa, fica chateada, e a última coisa que ela pensa é em ter uma relação sexual. Não só isso, como muitas vezes, por acabar falhando sucessivamente, o homem acaba se sentindo culpado por não conseguir satisfazer o seu parceiro ou parceira, e isso faz com que ele acabe com o tempo fugindo de possíveis relações sexuais. Então, todas as vezes que ele enxerga uma possibilidade ou que ele vê que o parceiro ou a parceira quer ter uma interação sexual, ele acaba fugindo justamente para que ele não sinta mais vergonha, para que ele não sinta mais culpa. E por isso é importante que você procure ajuda para lidar com essa situação, porque acaba sendo um peso e acaba sendo muito constrangedor você ter que fugir de momentos que poderiam ser tão satisfatórios para você e para a pessoa que você tem um relacionamento, e obviamente isso vai ter impacto na sua saúde mental. E com isso o homem acaba sentindo raiva, acaba sentindo frustração, acaba guardando isso, essa angústia junto com ele, e isso não faz bem. E existem todos esses fatores que eu citei, além de você olhar para o seu contexto de vida, porque muitas vezes alguma área da sua vida está gerando extremo sofrimento, ou a área familiar, ou a área amorosa, a área financeira. Então você precisa olhar, às vezes você está sobrecarregado e precisa de um escape, colocar um lazer na sua vida, para que você consiga olhar para a sua vida como um todo e olhar além do problema que você está passando, porque isso vai com certeza te ajudar a olhar onde está o problema e procurar uma solução adequada. Então, não só isso, como muitas vezes uma falta de alimentação adequada e também falta de atividade física. Porque, como eu disse, você não vai ter 18 anos para sempre. Você precisa gerenciar o seu envelhecimento para que o seu corpo ele continue desempenhando de forma satisfatória aquilo que você espera dele. Outro fator relevante é você saber olhar para história sexual da sua vida, porque muitas vezes você tem sucessivas interações que geraram dor, desconforto, que você se sentiu mal numa interação sexual, e isso faz com que, com o tempo, você comece a emparelhar o sexo com esses sentimentos, esses pensamentos de desconforto, e isso acabe afetando a sua ereção. Por exemplo, você tem vergonha do seu pênis, do tamanho dele, ou você não sabe exatamente o que fazer, tem vergonha de como desempenhar sexualmente o seu papel, ou você tem uma expectativa muito irreal, ou alguma vez você acabou ejaculando rápido demais e a mulher acabou ficando insatisfeita e você percebeu isso, e aí com o tempo você começa a fugir das interações, e toda a interação que você tem, você fica nervoso, você fica com medo daquilo acontecer novamente, e você começa a fugir, então você acaba fazendo com que o sexo de algo prazeroso se torne algo que te gera sofrimento. E por isso é muito importante você procurar um psicólogo para você aprender a lidar com isso e aprender a contornar esses momentos. E é muito importante que no curso do processo de terapia, o seu parceiro ou sua parceira esteja junto para te ajudar a auxiliar nesse momento para que você possa voltar a ter um desempenho sexual satisfatório e, obviamente, ficar atento a todos esses fatores que eu falei nesse vídeo. E se você gostou desse vídeo, diz aqui abaixo o que você achou. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal, ative as notificações. E se quiser fazer terapia comigo, link aqui embaixo, aguardo você.